Glorificado seja Deus. Vamos a mais um vídeo lançando por terra mais uma heresia pregada pelo suposto bispo Geraldo de Moraes. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 22, no seu versículo de número 6 e 7, Paulo tem um encontro com Cristo, ou seja, Paulo relata o encontro que ele teve com Cristo, e nesse relato de Paulo, Paulo lança por terra mais uma heresia pregada pelo suposto bispo Geraldo de Moraes, porque em Atos de número 22, versículo de número 6 e 7, Paulo relata que no encontro que ele teve com Cristo, quando ele ia para o caminho para Damasco, quando ele ainda no caminho de Damasco, ele vê aquela luz e ele cai por terra e ouve uma voz falando com ele. O que é que aquela voz diz? Aquela voz diz: Paulo, ou seja, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és, Senhor? E aquela voz responde dizendo: eu sou Jesus Nazareno, Nazareno, Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Observe que Geraldo de Moraes ensina que o Cristo ressuscitado não é Jesus de Nazaré. Se o Cristo ressuscitado não é Jesus de Nazaré, isso significa dizer que, no entendimento de Geraldo, Jesus de Nazaré não ressuscitou. Porque se o Cristo ressuscitado não é Jesus de Nazaré, isso significa dizer que Jesus de Nazaré morreu e não ressuscitou. Quem ressuscitou foi outro no lugar de Jesus de Nazaré. Não é isso? Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, no seu versículo de número 6, ali Pedro, há um relato de que Pedro curou um paralítico que ficava na porta do templo, na porta chamada Formosa. É isso? Então Pedro curou aquele paralítico em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, Espírito, levanta-te e anda. Não. Pedro disse: em nome, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Não foi isso que aconteceu? Pedro curou o paralítico em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ou seja, em nome de Jesus de Nazaré. E Pedro diz também que embaixo da terra não existe um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome que salva é o nome de Jesus de Nazaré. Este é o nome que salva, o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo número 23. Em 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, no seu versículo número 23, Paulo afirma que ele pregava, anunciava a Cristo crucificado. Cristo crucificado, porque Geraldo diz que nós pregamos a um Cristo que está morto. Porém, segundo ele anuncia Cristo ressuscitado, não é isso? Só que é impossível alguém dizer que uma pessoa ressuscitou sem que antes essa pessoa tenha morrido. Quando você fala que alguém ressuscitou, obviamente a morte veio primeiro. Antes da ressurreição veio a morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele diz: não é que deixa, é que tira. Não é que tirou, não é que tirará, é que tira.
Ele tira o pecado de todo mundo que se arrepende. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira. Ele não tirou. Ele não tirou o pecado do mundo. O pecado ainda existe. O pecado ainda existe, porém Jesus tira o pecado de todo o mundo que se arrepende. João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro precisava ser morto. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Isso diz 1 Coríntios, capítulo número 5, versículo número 6 e 7, se não me falha a memória. Capítulo número 5, 6 e 7. 1 Coríntios. Então, vamos continuar com o que diz a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, no seu versículo de número 55 e 56, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, no seu versículo número 55 e 56, o Estevão, cheio do Espírito Santo, ele ergue os olhos e vê os céus abertos e o filho do homem, ele diz que Jesus Cristo não é filho do homem. Ele diz que Jesus Cristo ressuscitado não é filho do homem. Estevão, cheio do Espírito Santo, ergue os olhos e vê o Filho do Homem assentado à destra da majestade nas alturas. Ele vê os céus abertos e vê o Filho do Homem assentado à destra da majestade de Deus nas alturas. Tá entendendo? Então, Estevão testifica de que ele viu o Filho do Homem. Ele viu os céus abertos. Isso, claro que depois da ressurreição de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, ele vê os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Vamos a mais uma passagem. 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo número 1. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu também de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu também de Cristo. A pergunta é: o exemplo a ser seguido é Jesus Cristo, homem, não é isso? Ou será que hoje nós vamos ter que seguir o exemplo, somente do Cristo ressuscitado? Hein? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O exemplo a ser seguido é Jesus Cristo, homem. O exemplo a ser seguido é Jesus Cristo, homem. Como Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu também de Cristo. Paulo era imitador de Cristo. Ele estava dizendo: imitem a Cristo, assim como eu também imito. Essa é mais uma verdade para a glória de Deus. Vamos a mais uma passagem bíblica, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 16. Jesus, em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 16, Jesus diz que ele é a geração de Davi. A geração de Davi. Jesus continua sendo a geração de Davi. A geração de Davi é o Cristo de Nazaré, porque o Cristo de Nazaré é descendente de Davi, no sentido de que José é o pai adotivo de Cristo. Legalmente falando, ele adotou
a Cristo. E se um homem adota uma criança e essa criança é registrada no nome dele, legalmente falando, pela lei, ele é filho. Então, Cristo é filho de José, no sentido, não no sentido biológico, mas no sentido legal, pela lei. Ele é filho da descendência, ele é a descendência de Davi, segundo a carne, porque José é da descendência de Davi. Ele é a geração de Davi. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 16. Jesus Cristo ressuscitado é Jesus de Nazaré, a geração de Davi. Vamos a mais uma passagem bíblica. Apocalipse 1, 8. Ele é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é, o que eras e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos a mais uma passagem bíblica. Em Apocalipse 2, 8, Jesus aparece para João e ele diz, quando ele envia a carta, ele diz: isto diz aquele que foi morto e reviveu. Aquele que foi morto e reviveu. Aquele que foi morto e reviveu. Quem foi morto? Jesus de Nazaré. Quem ressuscitou? Jesus. De onde? De Nazaré. Jesus de Nazaré. Aquele que foi morto e reviveu. É impossível reviver sem nunca ter sido morto. É aquele que foi morto e reviveu. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo número 8. Vamos a mais passagens para a glória de Deus. Em Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo número 5. Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Espírito. Jesus Cristo, homem. É o único mediador entre Deus e os homens. Estou mostrando na Bíblia, não sou eu quem está refutando as heresias de Geraldo de Moraes. Quem está Quem está refutando as heresias de Geraldo de Moraes é a Bíblia Sagrada. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É o que está escrito na palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Isso significa dizer que o Jesus, e segundo Geraldo de Moraes, Jesus ressuscitado, não é o mesmo Jesus de Nazaré, mas aqui está afirmando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Romanos, capítulo de número 7, no seu versículo de 1 a 4, ali existe uma analogia falando sobre a velha e a nova aliança, falando sobre a lei e Cristo. A lei é comparada com o marido, e o povo que estava debaixo da lei é comparado como sendo a esposa. E a Bíblia diz que em todo o tempo em que o marido vive,
a mulher está ligada pela lei ao marido, porém, morrendo o marido, livre está da lei do marido. E Geraldo diz que nessa passagem está se referindo ao Cristo de Nazaré e a Jesus ressuscitado, como Cristo de Nazaré fosse o velho marido, como Jesus de Nazaré fosse o velho marido, e Cristo ressuscitado, Jesus ressuscitado, seja o novo marido. Mas, porém, a Bíblia mostra claramente que é a lei e Cristo. Está entendendo? Então, quando Cristo morre, a lei é cravada na cruz. A lei que consiste em mandamentos e ordenança, a cédula contrária que era contra nós. Por quê? Porque os gentios não estavam debaixo da lei. Porém, os gentios estavam na incircuncisão da sua carne. Com a morte de Cristo, a parede de separação que era a lei foi derribada. A salvação, a circuncisão, agora é pela fé, a circuncisão de coração. Então, por meio de Cristo, não existe mais judeus e gentios. Em Cristo, apenas em Cristo. Fora de Cristo, continua havendo judeus separados de gentios. Isso aí é fora de Cristo. Quem não se converteu, continua sendo ou judeus ou gentios. Quando se convertem, não é mais judeus e nem gentios, mas são igreja de Cristo, povo de Deus, povo espiritual de Deus. Entendeu? Então, a lei era comparada ao marido, porém ela foi cravada na cruz, deixou de existir. A lei de mandamentos e ordenanças passou, ficou no passado. Hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo. Como Paulo explica, não estamos sem lei, mas sim embaixo da lei de Cristo. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós não estamos debaixo da velha lei, e a velha lei não tem mais poder para nos separar de Deus. Entendeu? Então, nós pertencemos hoje a Cristo, todo aquele que crê, porque a salvação é pela fé, e não é pela fé morta, é pela fé viva. A fé viva é quem salva, o homem é salvo por meio da fé, mas não é por uma fé morta. O que é uma fé morta? Uma fé morta é a fé sem as obras. As obras é a vida da fé. Tiago diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé se não tiver as obras. As obras testificam com a fé. A fé sem as obras é uma fé morta, e essa fé morta, ela não tem condição de salvar ninguém. A fé viva testifica que aquela pessoa verdadeiramente crê, entendeu? É a fé que testifica, as obras que testificam com a fé. A fé é dom de Deus, a fé foi dada gratuitamente por Deus. Mas isso é outro assunto. Em breve, se Deus conceder graça e se eu estiver vivo, estarei gravando outro vídeo ou outros vídeos explicando sobre a Santa Ceia, que Geraldo de Moraes diz que é uma blasfêmia. A Bíblia vai provar que a Santa Ceia do Senhor deve ser praticada assim pela Igreja de Cristo. A Santa Ceia deve ser praticada porque Paulo, em 1 Coríntios 11, não estava repreendendo a Santa Ceia, e sim a maneira errada com a qual o povo estava praticando. São detalhes que este assunto depois eu vou explicar melhor. Então, em breve, se Deus conceder graça, estarei gravando um vídeo. A garganta coçou. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione a notificação para que o próximo vídeo você seja avisado.
Tem coisa boa vindo por aí, lançando por terra mais heresias pregada pelo suposto bispo Geraldo de Moraes, que está pregando heresias de perdição, mas isso não é novidade, é cumprimento das profecias bíblicas que diz que nos últimos tempos as pessoas apareceriam, surgiriam falsos profetas que pregariam, converteriam em dissoluções a graça de Deus. E muitos seriam os que seguiriam, né, as suas dissoluções, né, as suas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os que com sinceridade de coração amam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrei de mais uma coisa. Estarei fazendo também vídeo provando que Jesus Cristo ainda não veio. A destruição do templo no ano 70, nada, absolutamente nada tem a ver com o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Se Cristo estivesse ainda nesse mundo, nem ainda sacerdócio seria. Estarei gravando mais vídeos provando que Jesus ainda não veio. Que a paz do Senhor seja com todos os que com sinceridade amam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.